Olá, o Parlamento com Deus de hoje vai falar sobre os confrontos nos relacionamentos. Para discutir esse assunto, convidamos o escritor Tiago Torre Forte e a psicóloga Eni Peniche, além da deputada Graça Pereira. Obrigada pela presença de todos no Parlamento com Deus. Tiago, vou começar com você, para você falar um pouquinho do seu livro, vou mostrar para quem está em casa. Relacionamento é um confronto. Queria saber por que você decidiu escrever esse livro, qual é o foco, o objetivo dele, de que ele trata? Bom, desde pequeno eu sempre tive muito problema em me relacionar com as pessoas, né? Eu tive um pai presente, mas ausente, que chegava todos os finais de semana agredindo minha mãe. Aos 7 anos de idade eu descobri que eu era adotado e só com 14 para 15 foi que eu soube minha real história, né? E aí no dia a dia você vai presenciando determinadas situações. E como eu sempre gostei de escrever, peguei o embalo e tá aí. E o que esse livro pretende passar para as pessoas? O que ele explica a respeito desse confronto nos relacionamentos? Porque, assim, quando você vai lidar com outra pessoa, todo mundo pergunta por que um confronto, né? É muito forte você falar isso. Mas eu entendo assim que quando você vai lidar com outra pessoa, vai vir outra, como é que eu vou dizer? Uma outra opinião, um outro olhar sobre aquilo que está acontecendo no momento, né? E quando, como diz a palavra de Deus, que não pode andar dois juntos se não tiver um comum acordo. Então, esse é o confronto, eu poder ter a maturidade de ouvir o que o outro está me falando e aceitar. Doutora Eni, conviver é difícil, né? A gente sabe que mesmo nos relacionamentos entre pessoas que vivem juntas desde sempre, como mães e filhos, pais e filhos. E pessoas que se amam, né? Que Pais se amam filhos. profundamente, já é difícil, já surgem embates com tanta frequência. Imagina com pessoas que às vezes se conhecem mais tarde, são amigos ou são um casal muitas vezes. E é muito difícil você saber lidar com as diferenças dos outros também, né? Eu vou até um pouquinho antes. Vamos rebobinar, né? Fazer um reducionismo disso. Viver é difícil. Porque viver implica em conhecer a si mesmo, né? Lidar consigo mesmo. Isso já começa a dificuldade da própria vida, porque pessoas vêm e vão na nossa vida, mas a pessoa com quem a gente mais vai conviver somos nós mesmos. Então essa relação intrapessoal, ela é assim básica, sine qua non, né? Ela é muito necessária, porque a maioria dos conflitos interpessoais está ligado a essa relação intrapessoal, porque não tem como viver sem problemas, né? Quem não quer ter problemas, infelizmente, precisa desistir de viver. Então, é difícil, sim, viver é muito difícil, conviver mais ainda, especialmente quando as pessoas não estão na mesma frequência, não olham na mesma direção. Existem os relacionamentos familiares, existem relacionamentos pais e filhos, amigos, os afetivos, e que muitas vezes, por conta de uma paixão que cega, a pessoa fica com a sua percepção embaçada e não consegue perceber as diferenças e lidar com essas diferenças, e esse relacionamento está fadado realmente a um fracasso. Então, tudo isso é muito complexo, né? Muito E, na verdade, complexo. acho que quando você é filho, né, quando você está ali no meio da sua família, você espera o quê? Carinho, atenção, amor, você espera que seu pai te ame, você espera que a sua mãe te ame. E realmente nessa relação onde você vê que há ou agressividade, não sei se era o teu caso, e aí você sendo tímido, você já se retrai mais ainda, aí você se sente menos amado. E também essa situação de adoção, que não é passada logo na infância, porque eu acho que é uma situação que tem que ser passada automaticamente quando a criança começa a perceber, começa a falar que ela é filha do coração, ela é filha do amor, ela não é filha da barriga. Isso é uma coisa que tem que ser passada. Eu acho que isso também, no íntimo, aquela criança adotada, ela sabe que é adotada. E isso já traz para ela uma tendência a ficar mais triste, não saber que alguma coisa é diferente naquela família. Então, você acha que esse também foi o confronto maior que você teve? Esse foi um dos motivos também que te levou a escrever? Porque, assim, minha mãe sempre falou sobre determinados assuntos, né? Desde muito pequeno.
E um belo dia a gente estava na casa de uma tia e elas conversando ali, minha mãe, minha avó, tias e primas já adultas, e eu com meus primos brincando. E quando eu passei, eu ouvi: Tiago é adotado. E ali com 7 para 8 anos eu já sabia o que era uma criança adotada, mas não sabia que eu era adotado. E ali para mim meu mundo assim caiu. Literalmente meu mundo caiu. Depois daquele momento, assim, todas as vezes que eu perguntava à minha mãe a minha real história, era assim: eu abri a porta, você estava ali. Eu passei no lixo, vi você e te peguei. A cegonha entrou pela minha janela e te trouxe. E daí, Nunca houve uma cada história dia diferente. era uma história, Nunca houve né? uma resposta direta, né? Concreta, não. E meu pai nunca falava nada sobre o assunto. Nunca, 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 nunca. Depois eu vim descobrir que meu pai também não era filho do meu avô. Meu pai como mais velho da casa, então não sei se de repente esse trauma, né, o impedia de tocar nesse assunto com o filho, né? E assim, foi muito difícil, porque tinha uma interrogação enorme dentro de mim. Eu tinha que saber qual era a minha história, minha identidade, e eu não sabia. E aí, quando eu entrei para a igreja, com 14 para 15 anos, foi que eu comecei a fazer a terapia, e na terapia isso veio à tona. E aí você fez uma pesquisa para descobrir qual era a tua história e descobriu? Assim, minha mãe passou para psicóloga, para a pastora Vera Jordão, né? E minha história era o seguinte: minha mãe com meus pais com 3 anos e meio de casados, todas as vezes que minha mãe ficava grávida, eu acho que nesses 3 anos e meio foi umas 3, 4 vezes. Ela ficava grávida até o 4º para 5º mês e aborto espontâneo, né? Toda vez isso. E aí eles resolveram que adotaria sim, por que não? Nesse meio tempo, a minha avó, mãe da minha mãe, conheceu uma senhora que estava hospedando na sua casa uma menina de 17 anos da Bahia. E essa menina já estava grávida lá para o 4º mês. E ela tinha que voltar, mas não podia chegar grávida e mãe solteira. E aí no dia 5 de maio de 85, eu nasci e dia 6 ela foi embora para a Bahia. E aí você já passou a conviver com os seus pais adotivos. Assim, no início foi muito difícil, porque toda hora passa na televisão, né? Sobre adoção, novela, filme. E quando eu ouvia essa palavra, minha carne tremia. Era muito difícil. Mas depois ali com a terapia, um dia eu falei para Deus, eu falei: meu Deus, quando que isso vai acabar? E Deus falou para mim que o dia que foi uma experiência muito intensa com Deus. E Ele me falou que quando eu tivesse a capacidade de presenciar, né, de presenciar esse assunto e não chorasse, minha dor já tinha se acabado. Eni, você como psicóloga, e já deve ter tratado até de algum tipo de assunto, você não acha que esse assunto tem que ser sempre debatido? O casal, quando resolve adotar uma criança, eles não devem contar isso desde a primeira idade? Depende da idade que essa criança tá quando está sendo adotada, né? Quando é bebezinho, como até a Natália perguntou para ele, né? A sua mãe foi embora e daí você já começou a ter contato com os seus novos pais. Sim. Desde bebezinho. Aliás, Desde desde um antes de dia, né? nascer, né? Desde antes de nascer. Desde antes de nascer. Já foi pré-determinado que É quando tivesse o verdade. neném... Então, esses pais ficaram grávidos também. Já estavam esperando, Já estavam. né? Então, para eles, eu imagino que tenha sido tão natural. Ele era tão filho deles, porque eles estavam juntos ali, né? Que eu acho que esses pais, eles nem não viam como se fosse um filho adotivo. Nesse caso, eu até entendo a questão dos pais e essa coisa assim, sabe, deputada, que quando a gente fala assim do adotado, existe uma cultura, existe um lamento, né, acerca desse assunto, mas eu acho que o adotado é uma das pessoas mais privilegiadas que existe. Mais amada, né? Porque Eu foi acho. escolhida, né? Porque foi escolhido. E eu acho que isso existe um drama muito grande ao redor disso. Porque imagina, essa pessoa teve a oportunidade de ter alguém que a acolhesse, cuidado dela e escolheu amar. Quer dizer, né, essa pessoa ela pertence realmente a alguém. Eu conheço alguns casos, inclusive 2 casos de adoção, onde a mãe falou que quando passou no orfanato, que foi lá para ver, foi para ver uma criança, mas quando olhou para uma,
É como se a criança fizesse assim com a mãozinha. Escolheu ela e ela se apaixonou. É amor à primeira hoje, vista. E hoje já tem até netos e tudo, mas eu digo que é o amor, é o primeiro amor, né? Aquela coisa que você olhou assim e a criança bateu. Parece que houve uma fusão, né? Uma coisa assim. Mas, inclusive, você perguntou, né, se deve falar e tal. No caso dele, é o que eu disse, assim, eles ficaram grávidos juntos, acompanharam essa gravidez, porque era uma menina, praticamente, que estava ali junto com eles, não é isso? Sim. Agora, em outros casos, pega, assim, quando é uma criança com mais idade, ela já tem quase uma consciência de que ela está sendo levada, abraçada, acolhida. Mas quando pega um bebê, como você disse, já começa a falar, você é meu filhinho do coração, vai criando uma coisa lúdica, porque dependendo da idade, a criança não está preparada para dizer, eu te peguei em algum lugar, comecei a cuidar de você. Pode ser com essa linguagem, né? Tem que ser um tom de voz muito especial, uma linguagem que a criança possa entender. Agora, na maioria das vezes, quando os pais não contam, é porque eles têm medo, eles temem perder o amor e o apego dessa criança como filho. E é difícil também descobrir assim, né? Repentinamente, uma criança que já entende o que é adoção, às vezes até um adolescente que descobre sem querer, né? Ou porque aconteceu um fato e os pais decidiram falar, e aí fica muito mais difícil do que se fosse feito aos pouquinhos, com carinho, com cuidado, explicando o porquê daquilo, né? Com certeza, para ele e para os pais, fica muito mais difícil. Doutora Eni, em relação aos outros tipos de relacionamento que a gente vê, não só entre pais e filhos, mas também, por exemplo, entre um casal. É tão difícil a gente ver hoje diversos casos de divórcio, é difícil até a gente ver um casal que se sustente por muito tempo hoje em dia, né? Porque é tão comum as pessoas se separarem e, de alguma maneira, me parece que isso acontece porque as pessoas não sabem mais lidar com as diferenças ou não têm tolerância com as diferenças, né? Como é que a senhora analisa isso? Realmente, existem casos de casais, fazem 50 anos de casado, 25 anos. Isso é muito bonito. Mas eu, por exemplo, eu tive a minha avó que chegou aos 50 anos de casado e era muito infeliz. Realmente era uma guerra aquela vida ali, porque meu avô era insuportável, né? Então, isso varia muito. Hoje os casais realmente estão se separando. A tolerância, o nível de tolerância... É quase tolerância zero. É quase zero. Mas também porque não constroem um relacionamento. O que é o tempo do namoro? É o tempo de se conhecer. Saber se realmente essa pessoa combina. Porque a paixão ela é muito perigosa, e é exatamente por isso. Porque não cria um cenário para esse conhecimento. Então chega um momento que esse fogo, ele diminui, né? Aí não tem uma base. Aí o que acontece? Quando o fogo diminui um pouquinho, aí o casal dá um clique assim, desperta para começar um conhecer o outro. Fulano me enganou. Aí começa o confronto. Fui enganada. Quanto que ao meu ver, né, um relacionamento, quando ele é bom, saudável, eu não vejo confronto nesse relacionamento. Se for relacionamento. Porque essa palavra relacionar é laço, relaçar. E o laço, imagine, metaforicamente falando, são duas fitas que você dá um laço e qualquer momento que você pega assim, ele abre. Então laçar, relaçar, o tempo inteiro, né? É aquela relação tranquila. Não é um nó, né? Não é um nó, que é difícil de desatar e a pessoa tem que realmente estão ligados um ao outro, forçosamente ligados, e aí entra essa coisa do ter que suportar, que também é muito ruim para os filhos, né? Então, eu acho que existem relacionamentos e relacionamentos. Bom, gente, a gente vai voltar a falar de relacionamentos, de confrontos e de convívio no próximo bloco. A gente volta já já, é só um minutinho.